Pessoal, vamos dar continuidade então na resolução das questões referente aos TRFs aí. Então, parte 2 da semana 9, dia 6. Questão 9 vai falar que aos juízes federais compete processar e julgar, entre outros crimes, os que atentem contra a organização do trabalho. Certo? Certo. Os ingressos ou permanência irregular de estrangeiro no território nacional, bem como as disputas sobre as terras indígenas. Correto? Todos eles. Veja que está previsto aí no artigo 109. Compete então aos juízes federais aí processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, está aqui primeiro, contra a organização, crimes contra a organização do trabalho, compete então aos juízes federais processar e julgar. E os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, execução da carta rogatória após a exequatur do STJ, né, de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Então, ingresso e permanência irregular de estrangeiro está aqui. Também o que? A disputa sobre direitos indígenas também compete à Justiça Federal. Então o item está correto. Questão 10. Juiz do trabalho em exercício na comarca de Goiânia, que cometer crime comum deverá ser julgado pelo TRF da primeira região. Então lembrar que ele é um juiz do trabalho, está em exercício da comarca de Goiânia, ele não está atuando perante tribunal. Se ele não está perante tribunal, ele não é do STJ. Então não é o STJ quem vai processá-lo e julgá-lo, ok? Então quem vai ser? Justiça Trabalho, Justiça Especializada, quem vai julgar vai ser um TRF, ok? Restava saber qual o TRF, né? Então é o TRF1 realmente. Compete então aos tribunais regionais federais processar e julgar originalmente os juízes federais, a área de sua jurisdição, incluindo a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho, nos crimes comuns. Então, compete então a eles processar e julgar os juízes federais, incluindo então a Justiça do Trabalho, nos crimes comuns. Então a competência realmente vai ser dos tribunais regionais federais da respectiva região, ok? Questão 11. As demandas de falência em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal sejam interessadas devem ser processadas e julgadas pelos juízes federais. Qual é a pegadinha aqui? As demandas de falência são exceções à regra, que a regra realmente compete à Justiça Federal processar e julgar aí as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal sejam interessadas, ok? Então, a ressalva é falência, acidente de trabalho e é sujeita às justiças do trabalho e à eleitoral, ok? Então veja, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for interessada na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto nas de falência. Está aqui a exceção. Acidentes de trabalhos, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Então o item está incorreto porque as demandas de falência não competem à Justiça Federal processar e julgar. Questão 12. Os tribunais regionais federais podem funcionar de forma descentralizada? Sim, constituindo câmaras regionais, perfeito, como forma de assegurar a plenitude de acesso à justiça. Correta questão. Aos tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso
do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, item correto, portanto. Questão 13. De acordo com a Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos. Correto? Correto. Em primeira instância, segunda instância, compete a quem? Ao STF, ok? E as infrações penais em recurso ordinário ao STF. Infrações penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesses da União, ok? Ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, certo? Certo. Ressalvadas as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, correto? Portanto, aí, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos, infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresa pública, veja que não está associada à economia mista aqui, excluídas as contravenções. Então, contravenções não são competentes à Justiça Federal. Ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, a questão está de acordo com o inciso aí, então, portanto, está correta. Questão número 14. O habeas corpus impetrado contra promotor de justiça do DF e territórios deve ser o quê? Julgado pelo TRF da primeira região. Qual é a situação? Quando é um Ministério Público Estadual, vai competir a quem? Ao Tribunal de Justiça Estadual, ok? Tribunal de Justiça Estadual. Quando for Ministério Público que atue, MPE, que atue perante atuação perante a Tribunal de Justiça, por exemplo, quem vai ser a competência para processar e julgar? Aí vai ser o STJ, ok? Mas a regra é o TJ do Estado. Agora veja a situação aqui, agora está falando do DF, está falando de um promotor de justiça do DF. Então veja, aqui se fosse um Ministério Público Federal, ia ser quem? Também um tribunal, mas agora um tribunal federal, perfeito? Agora vamos ver aqui, MPF, quem compõe o MPF? Quem? Ministério Público do Trabalho, o que mais? O Ministério Público aqui está o Ministério Público da União, perdão. Ministério Público Federal. E aqui dentro tem também quem? O Ministério Público Militar. Também temos quem? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então ele pertence ao Ministério Público da União. Então a quem compete processar e julgar eles? O Tribunal Regional Federal e não o TJDFT, ok? Então essa pegadinha que ele quis trazer aí. Então quem compete julgar, processar e julgar aqui, promotor de justiça, veja que ele não está atuando perante um tribunal. Se fosse perante um tribunal, quem era a competência seria também quem? O STJ. Então nesse caso aqui, ele é o que? Veja o seguinte, ó, então a pegadinha que ele queria trazer, o MP estadual é TJ, MP do Distrito Federal e Territórios, ele queria dizer que era o TJDFT, só que não, porque ele pertence à União, portanto, então vai ser o TRF, primeira região, correto, portanto. Questão número 15. Os TRF instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais das respectivas jurisdições, sendo ilícito, por enquanto o que é correto, sendo ilícito, no entanto, em atenção ao princípio da moralidade, servir-se de equipamentos públicos e comunitários. Eles podem servir-se de
equipamentos públicos e comunitários. Por exemplo, eu posso utilizar carro, veículos, eu posso utilizar instalações, certo, de algum órgão público para estar atendendo esse pessoal, e não há o que se falar em moralidade, perfeito? Então a questão está incorreta. Questão 107, parágrafo, está no 107, parágrafo 2º, olha só, TRF instalarão a justiça itinerante. Veja que instalarão, não poderá ser instalado, ok? É uma determinação constitucional. Com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se, então pode servir-se de equipamentos públicos e comunitários, pode, então não é ilícito, portanto errada a questão. 16. Os TRFs poderão funcionar de forma descentralizada. Então, poderão funcionar de forma descentralizada os TRFs, sim, constituindo câmaras regionais, ok, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Exatamente o que diz aí o parágrafo 3º do artigo 107. Parágrafo 3º. Os TRFs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Questão correta, portanto, e assim nós terminamos a primeira bateria, aliás, a segunda bateria de 3 aí. Vamos para a próxima para terminar logo aí o nosso conteúdo referente a esse dia. Beleza, meu povo? Um abraço e fiquem com Deus.